que é exatamente a alopecia androgenética e como ela se diferencia de outros tipos de queda de cabelo? Tá. A androgenética é uma questão hormonal, principalmente derivada da testosterona. Então a testosterona é convertida em DHT. O DHT ele vai ter uma função de inibir a haste capilar de se formar. Então o folículo capilar ele tem três fases: anágena, catágena e telógena. Na telógena, esse folículo ele não tem a haste capilar, ele está adormecido e pode ficar adormecido entre 40, 60, 90 dias, tá? É uma maneira que os folículos têm mesmo de alternar a sua função ali, dar uma descansadinha. E o DHT mantém ele na fase telógena por tempo indeterminado. Então a haste não se forma, inibe. Essa é a questão. Já os outros tipos de alopecia, areata, por exemplo, é questão muito ligado ao emocional. A alopecia de tração está muito ligado a mega hair, peso no cabelo, às vezes também emocional, que a pessoa fica puxando, isso provoca uma alopecia de tração, um dano irreversível. Tem alopecia frontal fibromatosa, e aí saiu um artigo 2 semanas atrás falando que provavelmente isso pode ser provocado por alguns compostos de alguns tipos de protetor solar. Então a mulher que se protege mais, ela é quem mais tem essa alopecia fibromatosa frontal. Então essa faixa de cabelo vai subindo, e ela vai subindo com protetor solar também. Então, descobriram ligação entre uma coisa e outra. Quais são os principais sinais e sintomas que indicam que o paciente pode estar desenvolvendo esse tipo de alopecia? No homem, ele começa a ter uma queda de cabelo nessa região em cima aqui da região occipital, tá? Na mulher, esse tipo de alopecia é difusa, é uma queda geral. Então você começa a notar uma diminuição de hastes capilares, é que a gente pode dizer assim, que é o fio, né? O termo técnico para o fio. E quando ela toma banho, quando ela molha o cabelo, ela começa a ver muito mais o couro cabeludo do que antes, tanto a mulher quanto o homem. E aí fala, nossa, eu estou perdendo volume capilar. E é essa questão que envolve. Geralmente, de cada folículo, sai uma haste capilar. Mas alguns saem 2, 3, tá? Inclusive com a terapia a gente consegue estimular exatamente isso. Os folículos que estão acordados a produzir mais de uma haste capilar por folículo, tá? Na alopecia, realmente fica quase todos ali com uma hastezinha só. Que é o normal, a grande maioria. Mas uma parte eu também tenho com 2, 3 hastes. Isso vai sumindo. Como os hormônios andrógenos atuam no couro cabeludo e influenciam o ciclo capilar? É por essa questão que eu falei, a conversão de testosterona em DHT. E aí inibe a formação Qual da é o haste processo capilar. de miniaturização dos fios e como ele leva à rarefação capilar? O que acontece com o fio nesse caso, porque o fio, no fio, na haste capilar, não tem células, tá? O cabelo não é formado de células, de proteínas, são proteínas. Eu vou ter células no folículo piloso. Essas proteínas, dependendo de como vão se formar, isso também tem uma questão nutricional envolvida, muitas vezes, tá? Se eu tenho uma má nutrição, eu tenho fio opaco, eu tenho um fio quebradiço, eu tenho um fio escamado, as escamas dele ficam abertas, e tudo isso influencia, tá? Essas A questões. relação entre inflamação do couro cabeludo e a progressão da alopecia androgenética. Olha, a inflamação do couro cabeludo é uma questão que a gente via muito pós-Covid. Então, depois do Covid, você tinha uma inflamação sistêmica e também no couro cabeludo. Então, muita gente teve muita queda de cabelo que não era ligada à androgenética, mas era sim questões de Covid. Inclusive, quando o couro cabeludo está inflamado e você vai fazer uma intradermoterapia capilar, você piora a situação. Primeiro você resolve a inflamação, depois você estimula o folículo a produzir haste capilar. Estimula como? Dando fatores que estimulam essas células a trabalhar, chamamos de cofatores, tá? E dando matéria-prima para essas células também trabalharem. Uma boa nutrição capilar. Preciso de muita biotina, por exemplo. Fatores como estresse, alimentação ou hábitos de vida podem acelerar o processo de queda? Total. Foi exatamente o que a gente falou. Se você se não tiver uma ingestão de matéria-prima adequada, não tiver uma alimentação boa, não tiver um sono bom,
tudo isso vai influenciar de maneira sistêmica no organismo, não só no cabelo. E é visível isso na pele, por exemplo, isso é notável. Existe diferença na evolução da alopecia androgenética entre homens e mulheres? Existe, né? Foi o que eu falei para você. No homem, ele começa nessa área aqui, fica mais restrita nessa área e as entradinhas frontais aqui. A mulher, isso é de maneira difusa. Ela não fica só aqui e nas entradinhas. Ela vai perdendo o cabelo e hastes capilares vão se formando numa menor quantidade em todo o couro cabeludo. Essa é a diferença da evolução nos dois. Quais são os métodos mais utilizados por biomédicos estetas para avaliar e acompanhar a queda de cabelo? Bem, a primeira coisa é usar um tricoscópio, um equipamento que a gente tem, que a gente observa o folículo por cima ali do couro cabeludo, você vê onde está o folículo, você consegue mensurar quantas hastes estão saindo por área de folículo, por campo de visão que você está vendo. Com o tricoscópio eu também consigo analisar a qualidade dessa haste capilar, se esse cabelo tá com, se esse fio, né, tá com uma boa qualidade, uma boa nutrição ou não. Então, o tricoscópio é fundamental. Que tipos de tratamentos estéticos estão disponíveis para pacientes com alopecia androgenética? Hoje em dia, para alopecia androgenética, você tem algumas mesclas que são um conjunto de substâncias utilizadas para isso, que contém finasterida e dudasterida. Isso daí são inibidores de DHT. Então, isso ajuda muito, tá? A mulher tomar isso via oral não tem tanto problema. O homem, quando começa a tomar muita dudasterida, muita finasterida, pode ter ginecomastia, pode ter queda de libido, porque isso combate o hormônio andrógeno. Essa que é o bloqueio. Então, assim, e quando a gente aplica isso no couro cabeludo, muito melhor. Porque no couro cabeludo é uma concentração 10 vezes menor do que o fármaco, mas está em meio oleoso e está sendo aplicado diretamente no folículo. Por estar em meio oleoso, garante que isso fica só na região do couro cabeludo. Então não vou ter os efeitos sistêmicos dessas drogas. Então é muito utilizado para esse tipo de alopecia. E claro que também toda a parte nutricional, toda a parte de estímulo, IGF, biotina, depantenol, né, aminoácidos, tudo isso a gente vai estar fornecendo ali naquelas mesclas. Hoje a gente pode usar exposomos, pode usar PDRN, pode usar, tem muita coisa nova no mercado. E aí o céu é o limite, na verdade o preço é o limite, o valor é o limite. Um PDRN é bem mais caro do que uma intraderma com uma mescla comum, tá? Então o preço do produto às vezes é 10 vezes maior quando eu estou usando exposome e PDRN junto, tá? E aí é o que tem de melhor. É possível prevenir ou retardar o avanço da alopecia androgenética? Prevenir ou retardar? Sim, retardar você consegue com essas questões que eu te falei, utilizando essas terapias. Agora, prevenção é um pouco complicado. Eu acho que daí para prevenção teria que fazer um acompanhamento dos hormônios da pessoa e ver como é que tá. Um bom exemplo, o pessoal da academia. Todo marombado vai ficar carequinha. Porque ele toma testosterona exógena, testosterona convertida em DHT, ele vai ficar careca, é certeza. Pode ver, todo cara grande raspa a cabeça com zero, porque ele começa a ter alopecia. Quais orientações de cuidados domiciliares são mais importantes para manter os resultados? Tá, para manter os resultados da terapia. Bem, primeira coisa que é importante, não tomar banho muito quente. Isso também é um problema, tirar muita oleosidade do couro cabeludo, isso tira a proteção do couro cabeludo, isso agride o couro cabeludo. A água muito quente acelera o processo de inflamação também, potencializa o processo inflamatório. Que é o contrário, né? Quando você está inflamado, você não põe gelo? Sim. Melhora? Exato, a mesma coisa. Então, banho quente é uma questão, tabagismo é outra questão, porque mexe na oxigenação sanguínea. Eu preciso de oxigênio, não preciso de fumaça. Então, alimentação também regrada, tudo isso é um conjunto, né, que você tem de fatores que vão influenciar na manutenção e bons resultados da terapia. A lavagem frequente também altera? Sim, sim. O couro cabeludo não foi feito para ser lavado todo dia, essa que é a real. Sim, verdade. Muita gente usa, inclusive, produtos agressivos aí. Tem que tomar muito cuidado com química, com
produto muito agressivo. E aí vai muito de cada couro cabeludo de cada pessoa. Mas um shampoo neutro, um shampoo para bebê, geralmente são extremamente eficientes para manutenção de tratamento. Porque tem um pH neutro, substâncias menos agressivas. Não precisa de muito, né? Não. Dá certo. Como essa condição pode impactar a autoestima e o bem-estar do paciente? Bastante, principalmente para a mulher. A mulher, ela fica abalada com essa questão de cabelo, porque grande parte da feminilidade dela está no cabelo, ela enxerga isso, né? E ela fica bem, bastante. Homem, alguns sim, outros não. Né? Tanto que você tem homem que raspa a cabeça, passa zero, não tá nem aí, ele gosta porque ele fica melhor careca do que com cabelo, ele tem cabelo. Sim. Era o meu caso, eu sempre passava máquina, agora que eu tô deixando crescer um pouco o cabelo, mas pra mim não me importava, até eu chegar em alguns pacientes e comentar isso com eles e falar, Thiago, eu faço pra você, porque você raspa, o seu cresce, né? O meu não cresce. Aí eu falei, realmente. Então tudo bem. Aí ele falou, e envelhece, fica parecendo ser mais velho, então a autoestima, questões sociais, tem um impacto, né? Que mensagem você deixaria para quem está passando por esse problema e pensa em procurar tratamento estético? Não demora para procurar o tratamento estético, porque o folículo piloso, quando ele adormece na fase telógena, ele tem um tempo para ele dormir. Então eu consigo acordar ele 1 ano depois? Consigo. 2 anos depois? Consigo. 3 anos depois? Ele morre. Então, depois que o folículo morre, nenhuma dessas terapias que eu falei vai ter efeito, porque eu não tenho como estimular um folículo morto. Eu consigo estimular os que estão vivos a produzir mais de uma haste capilar. Isso melhora o volume, mas não resolve o problema. Então, quando o folículo morre mesmo, depois de um bom tempo, inclusive você tem uma metaplasia do couro cabeludo, que é a alteração das características originais de um tecido e altera. Porque se eu raspar hoje com uma gilete no couro cabeludo, você vai ver que ele é espesso, que ele é esbranquiçado, que ele tem oleosidade, tá? Agora, se eu raspo todo dia com a gilete, todo dia tomo sol, essa característica muda, ele sofre essa metaplasia. Então, o que vai acontecer com o couro cabeludo? Ele passa a ser queratinizado, ele passa a ser bronzeado, ele fica igual pele. E isso vai matar o folículo. Então, depois que morre, só transplante mesmo. Aí nenhuma dessas terapias vai funcionar. Obrigada, Thiago. Imagina.